Amém, irmãos? Vamos dar início à leitura da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós continuamos a estudar a carta de Tiago. Estamos ainda no versículo 1. Hoje vamos aprender do 13 ao 15. Na quarta-feira passada, a gente aprendeu o versículo 12, que fala da perseverança do cristão. E nessa perseverança que o cristão tem na vida cristã, a promessa de Cristo é que Ele nos irá dar a coroa da vida. E nós aprendemos no versículo 12 foi isso, que as tentações virão, as dificuldades, as provações, e nós continuarmos a perseverar, a lutar, a batalhar contra aquilo que vem para nos derrubar, o Senhor nos promete que Ele nos dará a coroa da vida, a qual está preparada para aqueles que o amam. E hoje, irmãos, nós vamos aprender do 13 ao 15, que o apóstolo Tiago aqui diz que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Irmãos, nós sabemos que nosso Deus é um Deus santo. É santo, 3 vezes santo, e não habita mal nenhum em Deus. Nada de sujeira há em Deus, nada de imundície há em Deus, porque Deus é santo. E a palavra aqui dita por Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Deus não bota ninguém para ser tentado. Não, Deus deixa a gente passar pelas provações. E essas provações servem para cada dia mais a gente ir amadurecendo, ficando forte, perseverando mais, a fé, aumentando a fé a cada dia. Mas tentar, Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta. Mas Tiago aqui abre os nossos olhos e diz: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? Irmãos, a concupiscência nada mais é a vontade que habita dentro de nós, a vontade do coração em pecar, aquilo que atrai os seus olhos e te leva a pecar. Mas isso, irmãos, não vem de Deus. Deus não coloca isso na gente. Isso é da nossa natureza carnal, é da nossa própria carne. A nossa própria carne já é pecaminosa, ela já nasceu no pecado. E uma vez estando no pecado, a nossa carne é inclinada às coisas que vão desagradar a Deus. A nossa carne se alimenta disso. Então o Tiago diz, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade do coração. E esta vontade do seu coração te leva para longe de Deus. E ele diz: depois, havendo a concupiscência
concebida gera o pecado. E o pecado sendo concebido gera a morte. A sua vontade pecaminosa que está dentro de cada um de nós, que isso a gente não vai se livrar até o dia da nossa morte, isso vai habitar dentro de nós, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa vida é uma luta, a carne contra o espírito, e vai ser constante até o dia da glorificação. Nós só vamos se livrar desta luta quando formos glorificados pelo Senhor, quando o Senhor nos chamar para a sua glória. Ali não habitará pecado nenhum, ali não habitará concupiscência nenhuma, porque nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, limpo, purificado. Então, irmãos, enquanto nós andarmos aqui nesta terra, esses desejos que nos ronda, que está dentro do nosso coração, vai a todo momento querer nos tirar da presença do Senhor. E Tiago diz: olha, se você olhou para algo e desejou e consumiu aquilo que você olhou, Tiago diz que gera o pecado. O pecado é gerado. Você olhou, desejou, você foi lá e se embrenhou com aquilo, o pecado é gerado. E uma vez o pecado gerado, gera a morte. Quando nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não tem como. O salário daquele que peca, daquele que anda longe de Deus, só é a morte, irmãos. Mas não é essa morte aqui da carne. É a morte espiritual, é a segunda morte. Então, o que nós temos que tomar cuidado? O que nós devemos fazer para que esse gerar da concupiscência em nossa vida não venha nos trazer a morte espiritual? Devemos nos afastar, irmãos. A vontade vai vir, o desejo vai vir, mas nós devemos nos segurar, resistir, ser forte. Efésios diz ali: havendo vestido as armaduras, estejais firmes. Havendo vestido as armaduras, feito tudo, estejais firme, para suportar essas tentações que são geradas pelo nosso coração, pelo nosso corpo. Essas tentações são geradas. Deus não vai colocar você diante de algo que você vai cair. Ele não vai fazer isso, porque aí o próprio Deus não é tentado desta forma. Deus não pode ser tentado, então ele não faz isso com os filhos dele. Deus vai deixar as provações, algo que vai vir sobre a sua vida, e você vai ter que passar naquilo confiando em Deus, gerando a sua fé a cada dia, aumentando a sua fé, amadurecendo a cada dia. Mas aquilo que Deus sabe que a gente não vai suportar, Ele não vai permitir a gente passar. Mas nós não estamos livres de nós mesmos. Não estamos livres de nós mesmos, porque a vontade está aqui dentro. Todo momento ela quer sair, todo momento ela quer se amostrar. Mas nós, hoje que conhecemos a Cristo, devemos ser espirituais e mortificar cada dia a nossa carne. Cada dia a nossa carne ficando mais abaixo dos nossos pés, e a gente tendo controle na nossa própria carne. Só assim, irmãos, nós vamos conseguir passar. Só assim nós vamos conseguir segurar os nossos desejos pecaminosos. Todos nós temos isso. Aquele que está no mundo pratica diariamente o que é errado. Diariamente ele pratica. Quando Jesus diz: olha, se você olhar para uma mulher e desejar em seu coração, você já pecou. Não precisa ser nem pegar a mulher, nem ter nada, nenhuma relação com a mulher. Só você olhar e desejar, cobiçar. Jesus disse: olha, você já pecou. Então, nós, e hoje estamos em Cristo, devemos conter aquilo que quer sair a todo momento. E como nós vamos segurar isso? Como nós vamos ter força
para suportar isso, se os seus olhos estiverem em Cristo, se os seus olhos estiverem fixados nele, diretamente nele, só nele. Pois se nós tivermos com nossos olhos em Cristo, essas vontades carnais vai cada dia mais se apagando, irmãos. Ela não vai apagar completamente, mas elas vão ficar amortecidas, porque a sua intenção agora é Cristo, é olhar para Ele, é querer Ele, é aprender a sua palavra, é praticar a palavra do Senhor, é fugir daquilo que Deus não agrada a Deus, que você sabe que não agrada a Deus. Você tem que fugir, deixar para trás. Nós lembramos de José no Egito, estava na casa de Potifar, e ali ele era o mordomo daquela casa, tinha um certo privilégio de estar ali no meio da casa todo dia, e ali a mulher de Potifar começa a desejar a José e querer José, e chega um momento que ela não se contém e se lança a José. Mas José, como homem espiritual, um servo de Deus, ele diz: não, eu não posso desagradar meu Deus, e nem vou desagradar ao homem que me deu a morada, que me concedeu estar aqui. Eu não posso fazer isso. E ali José vai embora e abandona aquilo ali. E é isso que nós temos que colocar em nossa mente, irmãos. Quando o desejo vier, devemos olhar para o céu, devemos olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que aquilo não agrada a Ele, então não tenho parte com isso. Não quero saber. Não, a vontade pode até estar no seu coração ali, afluindo, mas você tem que olhar em primeiro lugar a Deus. Como a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você sabe que aquilo não agrada a Deus, por que você vai? Você sendo um servo do Senhor? Não. Irmãos, em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e o 7, temos uma pequena noção do que é a inclinação da carne. Aqui se fala de Abel e Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e o 7. E o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fizestes bem, não serás aceito? E se não fizestes bem, o pecado já... Glória a Deus. Louvado seja Deus. E se não fizestes bem, o pecado já as aporta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Nós sabemos aqui, por esta palavra, que Abel e Caim ofereceram sacrifício a Deus, e Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim, e com isso Caim fica irado. A ira toma Caim de uma forma grande que Deus percebe. E Deus disse, e o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Deus percebeu que a ira estava sobre aquele homem. E Deus diz: olha, se tu fizeres o bem, não serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado já as aporta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Então Deus chama a atenção de Caim: o pecado está te rondando. O que era o pecado? O desejo que estava no coração, a ira, a raiva que ele estava naquele momento. E Deus diz: o pecado está sobre ti, está na porta, está batendo na porta. Cabe a você decidir se ele vai se manifestar ou não. É a mesma coisa, irmãos. Nós hoje, as coisas vão vir diante dos nossos olhos, vamos passar por momentos difíceis, e cabe a cada um de nós desejar se vai aceitar ou não, irmãos. E nós temos que entender, irmãos, que essa decisão de aceitar ou não está dentro de nós, irmãos. É nós.
nós que vamos dizer, eu vou, eu não vou. Caim aqui, Deus chama a atenção, ó, está à porta, está batendo na porta, cabe a você governar. Deus diz, ó, você pode dizer não, você pode apagar essa ira, você pode, cabe a você. Cabe a você decidir o que você vai fazer. Mas nós vemos aqui o resultado da ira de Caim. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando ele estava no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Caim deixou a ira dominar ele. E ele decidiu caminhar pelo caminho da ira. Ele podia dizer, não, eu não posso fazer isso. Deus não vai aceitar essa decisão que eu vou tomar. Eu não posso. Ele teve teve toda a oportunidade de dizer que não queria fazer. Mas ele deixou o desejo no seu coração, a concupiscência que estava dentro dele, ele deixou isso sair e foi lá e matou o seu irmão. Então, irmãos, isso está dentro de nós, irmãos. Nós somos pessoas más. A maldade está dentro de cada um de nós. Deve cada um saber governar o que é melhor. Hoje, irmãos, que estamos em Cristo, devemos escolher ou adorar a Deus ou não adorar. Depende de cada um, irmãos. Deus não vai deixar você, Deus não vai lançar essa tentação sobre você, mas vai chegar momentos que o que está dentro de você vai querer sair, irmãos. Vai querer, a carne, a nossa carne vai querer falar. E é nesses momentos de dificuldades, momentos que se deparam diante dos nossos olhos, é que nós vamos mostrar quem nós somos. Quem é você hoje? Quem é você? Você teve um encontro com Cristo? Você é um cristão verdadeiro? Então, se você é um cristão verdadeiro, você vai saber o que fazer. No momento certo, é o Espírito Santo que vai lhe conduzir à melhor solução. Porque você não vai deixar sua carne falar, mas o Espírito vai falar mais alto. E o Espírito prevalecendo em sua vida, você vai passar por um caminho que vai glorificar o nome de Deus, irmãos. É isso que nós devemos perceber. Hoje somos criaturas elevadas por Cristo. Jesus nos tirou da nossa natureza carnal, onde estávamos mortos em nossos pecados, em nossos erros. O Senhor foi lá e nos tirou de lá, nos lavou com seu puro sangue, nos purificou, nos deu vestes novas. E agora, quando vier esses momentos que nós vamos passar aqui nesta terra, nós temos que glorificar o nome do Pai, pelo Filho amado Jesus. Devemos mostrar quem está dentro de nós. Pois, irmãos, a nossa vida aqui na terra, hoje, que temos Cristo, é um espelho. Eu sempre falo isso aqui aos irmãos. A nossa vida é um espelho. E esse espelho não vai mais refletir como refletia antes. Não. Hoje vai refletir Cristo, irmãos. Quem está sobre você, quem manda em sua vida, o seu dono, o seu Senhor. Então, hoje, o meu andar na rua, no trabalho, nos lugares onde eu passo, vai ter que refletir o Senhor Jesus, irmãos. E como vai refletir? Nesses momentos que virão sobre a minha vida, para eu decidir se é a minha carne ou se é o Espírito que vai falar mais alto. Então, só depende de cada um de nós, irmãos. O 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, o apóstolo João aqui fala: não ameis ao mundo,
nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o apóstolo João nos diz que tudo que está neste mundo, irmãos, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, o orgulho da vida. Tudo que está no mundo hoje atrai você para o mundo, os seus olhos, a sua carne. Tudo que nos deparamos hoje, todas essas situações, isso é do mundo, não é de quem é de Cristo, não é quem é de Deus. O apóstolo mesmo fala, se algum homem ama o mundo, se agrada com tudo que está vendo aí, sua carne deseja tudo que está acontecendo, o apóstolo diz, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele, porque ele ama o que é do mundo. Muitas vezes, irmãos, vão vir pessoas para a igreja, vão se converter, vão se batizar, vão estar em nosso meio, mas o amor do Pai não vai estar nele, irmãos, porque eles amam o mundo, eles querem o que é do mundo, eles vão se agradar com as coisas do mundo, porque os seus olhos e a sua carne anseia pelas coisas do mundo. Eu estou na igreja, estou desempregado, qual é o meu papel? Aguardar no meu Senhor, é Ele que vai abrir a porta. Eu vou botar um currículo no lugar, vou botar em outro, mas a minha esperança é o meu Senhor. Qual é o meu papel aqui na igreja? Cada dia se edificando, se enchendo da sua palavra, para que quando o Senhor me dá a oportunidade para eu sair e trabalhar, eu venha glorificar o meu Pai, eu venha ter munição para quando chegar nesses lugares, eu ter o que lançar, eu ter o que dar, irmãos. Mas muitos, não, irmãos, vêm à igreja porque eu quero um trabalho, eu quero ter um salário melhor, eu quero ter uma vida melhor aqui nesta terra. Então esses, irmãos, são atraídos pelas suas próprias vontades da carne, o seu desejo. Qual é o desejo? O mundo, o que está no mundo. E João, o apóstolo João diz, é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, não é do Pai, essa vontade não é do Pai, mas do mundo. E João diz, o mundo passa, a concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que está na igreja, irmãos, esperando a vontade de Deus, aquele que vem para a igreja para querer mudar a sua vida, para querer mortificar a sua carne, para que o Espírito fale mais, irmãos, este permanece para sempre. O amor do Pai está nele, irmãos. Então, irmãos, nós vamos ser atraídos. A carne vai pulsar, os olhos vão desejar. E João diz que tudo isso é orgulho da vida. Irmãos, devemos tomar cuidado, irmãos. Devemos tomar cuidado com as coisas que estão no mundo, irmãos. É aquela coisa, eu estou em Cristo, a minha confiança é o Senhor, eu aguardo nele, eu busco a minha provisão nele, e é nele que eu tenho que esperar, é nele. Quando eu colocar meu joelho no chão, Senhor, tu sabes do que eu preciso, Senhor, tu sabes a minha necessidade, Senhor, sana a minha necessidade.
Senhor, abre uma porta de trabalho para que eu possa me sustentar aqui nesta terra até o dia da tua volta. Então, a minha confiança tem que estar no Senhor, irmãos. Irmãos, Juízes capítulo 16, versículo 1. Aqui a palavra fala de Sansão. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. Irmãos, nós sabemos que Sansão foi um homem de Deus, um homem que antes mesmo de nascer, já foi escolhido para ser juiz de Israel, para tirar Israel das mãos dos filisteus. Mas quando Sansão olhava para as coisas deste mundo, ele desejava, e era atraído pelas coisas, ele era atraído pelaquilo que não agradava a Deus, pois ele deixava a sua carne falar. Aqui temos só uma passagem dele. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e ele entrou a ela. Sansão não podia se relacionar com pessoas que não eram de Israel. Sansão não podia se relacionar com prostitutas. Sansão não podia tocar em cadáveres, não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo. Ele sabia de tudo isso, mas ele deixava, irmão, a sua carne falar, o desejo do seu coração falar mais alto. Ele se lançava aquilo, mas ele tinha consciência que ele não podia, porque ele era um nazireu, era um homem escolhido por Deus para resgatar Israel das mãos dos filisteus. E nós sabemos pela história de Sansão o que foi que aconteceu. Chegou um momento que o Espírito de Deus abandonou Sansão, e quando ele pensava que estava com a força, ele não estava mais, e foi pego, foi furado os olhos e foi colocado para girar o moinho da prisão, e ali ficou humilhado. As pessoas humilhavam, faziam o que queriam com ele, mas nosso Deus é misericordioso, irmãos. No momento que ele se arrependeu de tudo que ele fez, Deus o restituiu, fez o cabelo dele crescer, e naquele momento a palavra diz que Sansão matou mais filisteus do que a sua trajetória aqui nesta terra. Mas nós, irmãos, não vamos chegar a uma trajetória dessa de Sansão. Devemos, antes disso, quando a vontade do coração vier, nós dizermos: não, eu quero agradar a meu Deus, é a Ele que eu tenho que agradar. A minha carne não, minha carne tem que estar amortecida, mas sim ao meu Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, ali fala de Geazi. Aí nesse versículo, irmãos, tem a passagem de Naamã. Naamã ali foi curado, pelo que o profeta Eliseu tinha falado a ele: vai lá, mergulha 7 vezes no rio e será curado. Ele foi lá, mergulhou, foi curado, e ele volta até o profeta Eliseu para trazer presentes a Eliseu. Vem gratificar Eliseu pelo aquilo que ele fez, a cura da lepra. Mas Eliseu, como era um servo de Deus, Eliseu disse: não quero presente. Mas só, irmãos, que ali o servo de Eliseu viu aqueles presentes, e a palavra diz que ele deseja em seu coração: o meu Senhor não quis, eu vou correr atrás de Naamã e vou pegar esses presentes para mim, porque ele não quis, eu vou lá. Eu sou besta? Oxe, deixou Naamã ir. Após ele foi atrás de Naamã e disse: Naamã, peraí, meu Senhor disse que vai me pegar alguns presentes aqui, porque chegou os filhos de profeta lá, estão precisando de vestes novas, um ciclo de prata, um ciclo de ouro. E assim Geazi fez. Foi lá, irmãos, tomou aquilo que não era dele, e ao voltar à casa de Eliseu disse: onde é que tu estava? Tu estava onde? Tu acha que eu não vi o que você fez? Então, já que você quis o presente, a lepra de Naamã virá sobre você e toda a sua descendência. Irmãos, aquele homem estava com o profeta Eliseu. Aquele homem poderia ser um sucessor de Eliseu. A capa de Elias podia estar com aquele homem, o bordão de Eliseu podia ser passado para ele. Mas aquele homem olhou para a riqueza e desejou em seu coração.
Ele botou aquilo no seu coração, ele deixou a carne falar, o desejo do coração. Meu Senhor não quis, mas eu vou correr atrás dele e vou tomar tudo. Então, irmãos, este homem perdeu uma grande bênção que poderia ser um sucessor de Eliseu. E ali aquele homem ficou leproso, ele e a sua descendência. Então, irmãos, nós sabemos que o pecado, irmãos, gera a morte. O salário do pecado, irmãos, é a morte. E por onde começa o pecado, irmãos? Pelos nossos desejos do coração, pelo aquilo que está dentro de nós, gerando a concupiscência, o olhar e desejar gera o pecado, irmãos. E o pecado gera a morte. Tiago aqui vem nos dizer, irmãos, que há uma solução para esse desejo do teu coração, esse pecado que habita dentro de nós, que quer sair, que quer se manifestar a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tiago diz, irmãos, que nós temos que se sujeitar a Deus, pois não temos essa fortaleza para suportar este momento que o pecado nos ronda, que o desejo pecaminoso quer sair de dentro de nós. Não temos essa fortaleza, irmãos, não temos. Mas Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite-se a Deus. Coloque as suas aflições na mão de Deus, irmãos. Coloque o fardo que está sobre as suas costas na mão de Deus, e Ele irá te dar um fardo mais leve que você aguenta suportar, irmãos. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que é o diabo, isso é o diabo, aquilo é o diabo. Mas, irmãos, o diabo só faz usar o que está dentro de nós. Ele vê a nossa inclinação, ele só faz dar mais corda, ele só faz colocar o prato na sua frente. Venha, você não está com fome? Tome aqui e coma. Você vê quando o Senhor Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. O Senhor estava ali 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, aflito. O corpo do Senhor pedia por água, pedia por comida. E o que foi que o diabo fez? Transforma essas pedras em pão. Tu não é o Filho de Deus? Tu come, sacia a tua carne. Como tu pode transformar, que tu é o Filho de Deus? E ali, irmãos, ele mexeu com a carne do Senhor. Ele tentou desviar o Senhor da sua intenção, do seu caminho. Transforma essa pedra em pão e se alimenta. Você está com fome. E realmente o Senhor estava com fome. Mas o Senhor, que estava no Espírito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, é isso que o diabo vai nos tentar, com as nossas concupiscências, com as nossas vontades, com os nossos desejos. Mas, irmãos, se você se sujeitar a Deus, você vai estar no Espírito. O Espírito vai falar mais alto e você vai ter arma para lutar contra esses desejos. Você vai ter arma para lutar no momento que o diabo afluir mais e mais o seu desejo, quando ele expor algo diante de você, e sabendo que você já está inclinado a isso, ele vai expor as coisas diante de você. Ele vai usar aqueles que são dele para te tirar do foco. Ele vai usar o que ele tiver, irmãos, para poder te derrubar, porque a sua inclinação já está querendo sair. A sua carne está querendo falar. Então ele percebe isso e ele vai, só empurra mais um pouquinho.
come. Tu não está com fome? Transforma essas pedras em pão. Come, se alimenta. O teu corpo está pedindo por alimento. Come. Ele sabia que o Senhor estava com fome. Ele sabia que o Senhor estava 40 dias, 40 noites, sem beber, sem comer. Ele sabia. Então ele só fez impulsionar mais. Ó. Come aqui, ó. Come, toma, vai, se alimenta. Mas se você, irmãos, estiver sujeitados a Deus, você vai estar falando no Espírito, e o Espírito irá prevalecer. E nesse momento você vai dizer, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas. Paulo vem nos trazer uma mensagem em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem mutuamente, a fim de que não consigas fazer o que queres. Porém, se deixar que o Espírito vos guie, já não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão elas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, raiva, porfia, rebelião, heresias, inveja, homicídios, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus, irmãos. Paulo aqui é claro: aqueles que praticam aquilo que anseia a carne, aquilo que deseja a sua carne, esses que deixam a carne falar, Paulo diz que esses não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, porque deixaram o Espírito de lado e deixou a carne se manifestar. E sabemos que a carne não agrada a Deus, irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão no Espírito são assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade e fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, irmãos. O apóstolo Paulo diz, irmãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que amam o Senhor Jesus, a carne já está crucificada com Cristo. E não mais o desejo da carne fala mais alto, porque eu estou crucificado com Cristo. Pois aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne. Se você está em Cristo, irmão, a carne não pode falar mais. A carne não consegue falar mais, porque a sua carne já está crucificada com as paixões e as concupiscências. Irmãos, devemos nos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para estar atentos, irmãos, alertas. Pois agora, irmãos, não operamos mais na carne, irmãos. A nossa vida agora, irmãos, é de Cristo. Somos dele. Devemos caminhar como ele caminhou aqui nesta terra, irmãos. Não devemos mais mostrar o que nós éramos antes. Aquilo que nós éramos ficou para trás. Tudo se fez novo, irmãos. Tudo que se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, irmãos. Então quem nos justifica hoje é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que estão justificados em Cristo, a sua carne, as suas concupiscências já estão crucificadas. Já estão crucificadas na cruz. Irmãos,
Nossa vida hoje é luz, irmãos. Nossa vida é luz, devemos brilhar sobre esta terra, irmãos. A carne não pode prevalecer mais, irmãos, porque agora somos da luz. O Senhor nos tirou das trevas para ser luz. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Irmãos, vamos glorificar o nosso Deus em oração. Que esta palavra esteja com os irmãos. E o nosso irmão Tiago, a cada quarta-feira, vem nos trazendo ensinamentos para a nossa vida. Isso aqui é para mim e para vocês, para que cada dia mais, irmãos, a gente venha se amadurecendo na fé cristã. Cada dia mais, irmãos, a nossa fé venha aumentar, para estar cada dia mais parecido com Cristo, chegar à medida perfeita do varão perfeito, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.